Olá, meus caros Champions, tudo beleza? Aqui é o professor William e desta vez vamos trabalhar a crise de 2008. Ela se conecta bastante com outras crises do sistema capitalista, muito longe da de 2008 ter sido a primeira, quem me dera. E a gente tem também da crise de 29 aqui no canal, vale a pena você ver aqui na lateral. Mas antes disso, assiste esse videozinho aqui com a gente, vamos até o final, depois você vê também a de 29, tudo bem? Pessoal, o assunto está sendo muito cobrado, né? Ele está sendo muito presente em materiais de geografia, economia, atualidades, e ele causou um profundo impacto econômico de nível global. Mais uma vez aí nós tivemos uma crise econômica que abalou os Estados Unidos, só que repercutiu por todo o planeta. Para a gente entender como aconteceu a crise de 2008, vamos começar a entender os anos 90. Nos anos 90, o mundo capitalista já estava saindo de uma crise econômica dos anos 80. Daria material de uma aula só para isso futuramente. Os anos 80, também chamado de a década perdida, teve suas crises econômicas também. E o mundo capitalista estava se recuperando, incentivando mercados internos por todo o mundo. E nos Estados Unidos, o uso do dinheiro de plástico, né? Substituindo o cheque, substituindo o dinheiro em espécie. Com dinheiro de plástico a pessoa pode comprar primeiro e pagar depois, e quando a pessoa compra, o banco assume a dívida. O governo estadunidense e o seu parlamento sempre intervindo para o juro ficar baixo e isso estimular o consumo, inclusive dos maus pagadores. E o dinheiro de plástico vai participando aí ativamente de toda a economia estadunidense, desde coisas de pequena monta ali, como brinquedinho e alimentação, até coisa maior, como casas e automóveis. Tem muita informação aqui também escrita, tá? De repente vale a pena pausar o vídeo, dar uma lida no resuminho que eu fiz e depois dar continuidade. E nós tivemos o ataque ao World Trade Center, né, no fatídico dia 11 de setembro de 2001. A partir desse ataque aí, os Estados Unidos se foca muito na questão militar, né? Há uma pequena retração do consumo, o governo estadunidense injetando dinheiro na economia para o consumo não retrair e também injetando imensas quantidades de dinheiro no setor bélico para a campanha ali que os Estados Unidos fez, invadindo o Afeganistão e posteriormente o Iraque também. Enquanto a guerra acontecia e os soldados se matavam literalmente ali em campos de batalha no Oriente Médio, a economia estava se desenvolvendo, inclusive com linhas de crédito ali para mal pagadores. Nós temos os pagadores fiéis, aquele que transmite confiança, chamado de primes, e aqueles que não são bons pagadores, chamados de subprimes. E a verdade é que esses caras não pagam, o banco sabe disso, mas ele tem estatísticas ali de quantos por cento dá para arrecadar da dívida deles. Ou seja, de cada 100 dólares de mal pagadores que nós temos, podemos colocar que cerca de 40 dólares, se o banco apertar um pouquinho, encher o saco do cara, né, ficar enchendo o celular dele de mensagem, uma hora ele acaba pagando. Então, de cada 100 dólares ali, 40, talvez 60 dólares dá para recuperar, se ficar em cima do caloteiro ali. O setor imobiliário estava indo muito bem, a gente estava com uma bolha imobiliária, ou seja, as casas estavam subindo de 80 para 100, para 200, para 300 mil dólares o mesmo imóvel, e as pessoas investindo bastante em imóvel. Só que, como eu falei, era uma bolha. Chegou um certo ponto, em meados de 2008, que esses imóveis parou de valorizar. E aí eles passaram a se desvalorizar. Tudo isso, né, num contexto de campanha de guerras, o governo estadunidense tirando um pouquinho do foco ali na economia, né? Era a administração George Bush. Bush estava muito interessado em guerras ali no Oriente Médio. E, aliás, o mercado é composto de pessoas inteligentes, né? Eles têm a sua própria autorregulação. Pelo menos é o que pensaria, né, o governo dos Estados Unidos. Se você quiser pausar a tela agora, tem uma questão de vestibular aqui. Você pode tentar responder ela e depois você solta a partir do estalo aqui.
Beleza? Bom, aqui a questão correta é a letra D. Nós temos o crescimento de um mercado altamente especulativo nos Estados Unidos, envolvendo imóveis, veículos, todo tipo de coisa, um massivo uso de cartão de crédito e também as pessoas fazendo prestações a perder de vista, né, coisa que o mercado financeiro chama de financiamento, parcelamento, né, tem palavrinhas bonitinhas para essas prestações, muita gente investindo em imóvel, e as pessoas começam a perceber que o imóvel que elas investiu não vale mais nada. Pessoa, falei de uma bolha imobiliária, então quem comprou um imóvel de 300 mil dólares, está vendo ele desvalorizar para 280, 250, 200 mil dólares, a pessoa pensa, eu estou pagando uma coisa que por si só não vale mais o que eu pago. As pessoas começam a dar calote, né, nas imobiliárias ali, todo um setor bancário que cresceu muito em torno de imóveis, com bancos investindo em linhas de crédito disso, com bancos investindo em imóvel, e as pessoas dando calote. Estourou a bolha, já era, perdeu. E o banco tomou esse calote, ele tenta vender então a dívida dele para outros bancos, chamados de crédito subprime, né? Alguém quer comprar minha dívida? E para eles conseguir ter mais sucesso na venda, eles acabam pagando agências de risco a colocar números melhores para o crédito subprime que ele quer vender. A critério de exemplo aqui, então, na época, 40% das pessoas estavam pagando a dívida. Pagaram agências de risco para colocar que a taxa de adequação das parcelas estava de 60%, 70%. Ou seja, eles maquiaram os números, as pessoas não estavam pagando a dívida desse jeito. E assim, os bancos conseguiam vender a dívida deles para outros bancos, passando a bomba com um pavio aceso para outros bancos e para outros bancos. Assim a gente teve uma linha de calote de um banco dando calote em outro, população dando calote em banco, e a gente viu que a situação ficou feia quando foi à falência até o banco Lehman Brothers, o quarto mais importante banco dos Estados Unidos. Aí a gente viu que estávamos com uma crise econômica acontecendo, a bolsa de valores retraindo em nível global, o dólar despencando de preço, e não pense que isso foi bom para os outros países. Os Estados Unidos começou a diminuir investimentos, começou a retirar dólares de outros países e até mesmo sobretaxar produtos importados destes, abalando economias de países subdesenvolvidos e especialmente de países emergentes, que precisam vender commodities e todo tipo de bens industrializados ali para os Estados Unidos. Assim aconteceu a crise do sistema capitalista, né? E tudo isso, pessoal, letra B aqui, por causa do neoliberalismo econômico, né? Através do keynesianismo, colocado em prática após o colapso ali, a crise de 1929. Ações despencando, eleições presidenciais acontecem, George Bush passa a sua faixa presidencial para o presidente posterior, o Barack Obama. E o Barack Obama ele acabou sendo muito criticado na época, né? Ele começou a injetar bilhões de dólares em bancos para evitar a falência e assim tentar manter a economia saudável. Lembrando que o setor privado precisa de bancos, a classe trabalhadora também precisa de bancos. E assim, ele tentou manter a economia saudável. Começou a sobretaxar, como eu falei, produtos importados de outros países. Vale ressaltar que nós tivemos um papel interessante aqui da China, tá, pessoal? Para evitar um colapso da economia americana, a China injetou milhões de dólares na economia dos Estados Unidos. Você viraria para mim e falaria, professor, por quê? Esta poderia ser a grande chance da China ser a maior economia. Eu te respondo não. Não, porque o maior destino das mercadorias chinesas era os Estados Unidos. Então, para a China, não era conveniente, neste momento, ver o seu maior parceiro econômico afundar numa crise. Então, a China injeta dinheiro nos Estados Unidos, isso é uma informação pouco difundida, né? O governo também injeta dinheiro,
toma medidas duras com outros países emergentes, assim levando uma crise ao Brasil, que começou a sofrer muito com as sanções dos Estados Unidos e vários outros emergentes também. Além disso, os Estados Unidos começam a impor sanções ali a países como Venezuela, Rússia, dentre outros motivos ali políticos. Há também a questão econômica, né, deles tentando aliviar o mercado interno para o crescimento local dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a tomar medidas econômicas duras, impondo sanções ao Irã, à Rússia, à Venezuela. Sanções essa à China que não são bem recebidas, e isso acaba desencadeando uma guerra econômico-fiscal entre a China e os Estados Unidos, que vem até os dias atuais. Aqui questões de vestibular para vocês poderem praticar, né? Isso acaba chegando na Europa também e acaba minguando, diminuindo a arrecadação de muitos países europeus ali que dependem dos mercados estadunidenses também. Está montado assim a crise de 2008 e cada país à sua maneira, criando suas próprias políticas para sair dessa crise. No Brasil, a partir de 2014, a crise se torna oficial. O Brasil entra junto também. Claro que tudo isso que eu coloquei até aqui é um recorte da crise de 2008, o assunto é vasto, e aqui é para você entender como que uma bolha imobiliária derrubou a economia dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, tentando proteger a sua economia interna, acabou globalizando a crise, né, que acaba gerando uma crise global começada no ano 2008, beleza? Se foi significativo para você, deixa likezinho no vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Até mais!